Bom, Tudo ótimo. então, meus irmãos, desenvolvimento mediúnico não existe sem desenvolvimento do médium. É o que nos diz o benfeitor Allan dos Campos. Isso é muito simples de compreender, porque nós sabemos que mediunidade é sintonia. Bom, se mediunidade é sintonia, nós estamos sintonizados pelo pensamento o dia todo com as faixas mentais que se assemelham a nós. Então, suponhamos que eu já tenha faculdades mediúnicas, porque o que é exatamente desenvolvimento mediúnico? Nós acreditamos que é desenvolver, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, a capacidade de curar, o passe magnético, etc., a clarividência. Então, nós pensamos nestas coisas. Tudo bem, mas suponhamos que nós já tenhamos, por exemplo, clarividência, ou que nós tenhamos a psicografia. Eu sinto o impulso para escrever. Quem me dá este impulso? Aqueles que estão na minha sintonia. Então, o desenvolvimento mediúnico não é tanto uma questão de desenvolver uma habilidade nova, é também isso. Mas os benfeitores espirituais, dentro da visão espírita, vão nos dizer: não se preocupem tanto com isso. Isto virá como consequência. A questão não é desenvolver a capacidade de escrever, é escrever o quê? Escrever para quem? Inspirado por quem? Então, a mediunidade, ela é basicamente sintonia, e se ela é sintonia, a questão é com quem nós nos sintonizamos. Por isso, o Espiritismo vai colocar um acento muito claro, vai reforçar muito a ideia, nós vemos isto neste capítulo 9 do livro Missionários da Luz, de que não há desenvolvimento mediúnico sem desenvolvimento do médium, da personalidade mediúnica do médium, da personalidade individual do indivíduo. Então, nós sentamos ali para escrever. Vamos à reunião mediúnica e falamos: eu quero receber livros maravilhosos. Nós lemos livros maravilhosos? Porque os espíritos não tiram nada de nada. Então, o médium acha que, este é talvez um dos grandes erros, né, que nós cometemos nas nossas reuniões de desenvolvimento. Nós achamos que os espíritos têm que fazer tudo. Ah, eu chego aqui, eu sento e pego o lápis e vamos lá. Estou esperando os espíritos fazerem. Não é assim, né? Salvo casos raríssimos de mediunidades automáticas, né, de escrita automática, nós teremos raramente fenômenos desse tipo. Eles vão passar pela intuição, vão passar pela inspiração e, às vezes, podem, né, avançar para o semi-mecânico, ou seja, o médium sente um impulso, ele escreve uma parte de maneira semiconsciente ou na mesma forma psicofonia. Mas Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz vão sempre nos dizer: isso é secundário. O essencial, você quer ser psicógrafo? Leia, estude, porque os espíritos precisam de material mental para trabalhar. E é muito interessante porque nós médiums pensamos que o animismo é um grande problema, e o animismo é simplesmente o fato de que o médium começa, ânima quer dizer alma, né? Nós pensamos, no animismo, né, definido classicamente,
É quando o médium começa a interferir, a colocar elementos do seu próprio psiquismo nas mensagens. Bom, no início do desenvolvimento mediúnico, isso é inevitável. Às vezes, o sofredor que está se comunicando na mesa em parte, um espírito sofredor que se aproximou, e em parte ele disparou em nós processos e lembranças que nos fazem trazer à tona sofrimentos guardados na nossa própria alma ou na nossa memória, no nosso inconsciente. Então, qual é o problema? O doutrinador, o esclarecedor, vai esclarecer aquele espírito e também o médium. E às vezes o médium, mas que está ali assumindo uma personalidade do seu passado. Não há problema nenhum nisso, desde que nós tenhamos consciência, entendimento e saibamos que isto é uma parte do processo. O médium deve evoluir de maneira a se colocar cada vez mais à disposição dos espíritos para que eles façam o trabalho, para que eles se comuniquem, tendo em nós os elementos de colaboração. E é muito contraditório tudo isso, porque os espíritos não podem realmente nos utilizar como intermediários se nós não nos desenvolvermos. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos desenvolver e nos colocarmos atrás da cena, para que eles apareçam. Então, eu leio, estudo, me esforço, os espíritos me dizem: "Olha, eu gostaria de escrever poesias através de você". O que é que ele está querendo dizer com isso? Vá ler poesias de qualidade, vá ler Shakespeare, Victor Hugo, né, Cecília Meirelles, os grandes poetas. Por quê? Porque você vai ganhar, né, maestria naquele domínio. Para fazer o quê? Exprimir-se a si mesmo, colocar-se, né, no palco como o ator principal? Não. O médium estuda, se desenvolve, aprende e diz aos espíritos: "Aqui está o que eu tenho a oferecer. Usem, né, disponham do que eu posso oferecer". É por isso que quem diz: "Ah, Chico Xavier era um médium comum". Ele era um médium, aquilo tudo não era dele. Não entendeu mediunidade. Os espíritos não podem tirar línguas nas quais eles vão escrever e falar, se aquilo não está embutido em algum lugar no psiquismo do médium. Eles não podem tirar conhecimento de ciência, filosofia, história, religião, de lugar algum, porque o médium é sempre intermediário, por ele passa a comunicação. Ele não é um instrumento inerte, ele é um ser humano. E a comunicação, ao passar por ele, pode ganhar contaminações do psiquismo do médium, justamente porque passa por ele. O que é o bom médium? É aquele que estuda muito, lê muito, se aperfeiçoa para ir para trás do palco, da cena. Então ele dá o primeiro plano aos espíritos. Então, por que eu disse que é contraditório? Porque, na verdade, os espíritos só podem se valer de um médium se ele cresce. E crescer é se desenvolver. E se desenvolver é desenvolver a própria alma, a sua própria ânima. Mas o bom médium é aquele que desenvolve o animismo, no sentido de se aperfeiçoar, para se colocar à disposição e para vir para trás da cena. É o sofredor que fala, não sou eu. Então, o espírito de caridade, de colaboração, de participação generosa, de aprendizado constante, deve estar presente. Então, meus amigos, o médium, quando nós olhamos para os grandes médiums, por exemplo, pegamos Ivone Pereira,
Ela vai escrever sobre um período da história da França. É lógico que os espíritos vão ter o trabalho facilitado se ela estudar aquele período da história, ou se ela já conhecer aquilo e tiver no seu psiquismo trazido de outras encarnações, que era o caso de Chico Xavier. Mas muitas vezes os espíritos vão dizer: estude tal período, porque nós vamos escrever sobre este período. Eles não querem que você interfira, eles não querem que você comece a se meter na história, eles querem que você saiba do que eles estão falando. Que período da história é aquele? Quem era Luís XIV? Quem era Madame de Pompadour? Eles vão escrever sobre a Revolução Francesa. Quem era Danton? Né? Então, você vai estudar o período e vai dizer, olha, está aqui a caixinha com todas as fichas, serve ou ainda preciso estudar mais? Então, o médium é um colaborador ativo e o desenvolvimento dele facilita a sintonia com os espíritos superiores. Porque Emmanuel e André Luiz vão insistir o tempo todo, como neste caso, no livro Missionários da Luz e no livro Os Mensageiros, por exemplo, que mediunidade é desenvolvimento do médium. A pessoa quer desenvolver psicofonia, mas não quer aprender a falar com o próximo que está do lado. Chega na casa espírita, não cumprimenta ninguém, não sabe falar com a família, não sabe pedir, não sabe agradecer. Mas como é que você quer desenvolver a capacidade de fala? Ah, eu não quero dar aula na evangelização ou na mocidade, porque precisa falar e eu tenho vergonha, mas você quer falar na reunião mediúnica, que os espíritos te utilizem para falar. Então, comece a fazer coisas que te obriguem a desenvolver a fala. Você quer escrever? Bom, venha para a casa espírita, escreva suas aulas, escreva, escreva muito. E, na hora da reunião, coloque-se atrás da cena. Diz, eu estou aprendendo o máximo que eu posso para servir aos propósitos do alto. Porque esses espíritos superiores insistem na questão do desenvolvimento do médium, porque se nós não nos desenvolvermos pessoalmente, como pessoas, a nossa faixa de sintonia será igual à nossa pequenez, à nossa miséria intelectual, moral. Então, o que nos dizem os benfeitores? Transforme-se, desenvolva as virtudes que vão atrair os virtuosos. Desenvolva o esforço que vai atrair os benfeitores que, admirando o teu esforço, vão vir. Porque, sinceramente, meus irmãos, para que nós precisamos de mediunidade, de médiuns, para receber aquilo que nós já somos? Nós precisamos de médiuns que nos conectem com o alto, que nos tragam inspirações, novos pontos de vista, novas possibilidades de entendimento da doutrina, não novidades, mas como eu posso aprofundar o meu entendimento? Vou dar um exemplo, perdão. Ah, durante a minha juventude, eu fiz várias vezes, nós fazíamos o culto do evangelho, né, numa mangueira muito bonita, e num certo momento começavam a aparecer lições que se repetiam. Então, a paciência. E num certo momento eu dizia: "Bom, mas eu já não tenho mais o que falar, isso está chato, né, e sempre vem essa lição". Bom, vem essa lição porque o pobre infeliz não compreendia, né, que os espíritos escolhem a lição porque coletivamente é o que a maioria precisa, mas eu não compreendia isso. Segundo, se eu não tenho o que falar, o problema não é da doutrina, é eu que não estou estudando o suficiente para adquirir novos pontos de vista. Então, o convite ao estudo
Como é que um espírito pode me trazer um novo ponto de vista sobre a paciência, uma forma de ver a paciência que eu não tinha visto ainda na minha vida, nas pessoas, se eu não tenho os elementos de estudo, de esforço e de desenvolvimento dessas virtudes? Que esforço eu faço para o desenvolvimento da paciência? Então ele não tem como me falar de uma virtude que eu não esteja, ao menos, tentando desenvolver. Então aí vem a questão de que não há desenvolvimento de mediunidade sem desenvolvimento do médium. É impossível, porque senão você pode, por exemplo, desenvolver a clarividência. Você passa horas meditando, tem escolas, né, de outras vertentes filosóficas, religiosas, espiritualistas, que vão focar no desenvolvimento dos poderes extrasensoriais. Isso é um perigo, meus irmãos, porque você vai ser estimulado a desenvolver a clarividência, mas a não desenvolver a bondade, a humildade. E aí, o que é que você vai ver? Espíritos que estão no seu nível evolutivo ou num nível inferior. Porque se você é clarividente, mas não desenvolve a bondade e as virtudes cristãs, espíritos generosos raramente vão poder aparecer para você e te orientar. Então, o segredo do desenvolvimento mediúnico não é só o desenvolvimento intelectual pelo estudo, mas é essencialmente o desenvolvimento da bondade, da humildade, da caridade. Se nós não tivermos estes elementos, é melhor não sair de casa ou ir fazer outra coisa. Porque desenvolver capacidades sem desenvolver a bondade vai nos levar aos mesmos problemas que nós já temos com as nossas outras capacidades. Por exemplo, você pode ser alguém que tem capacidade de ganhar dinheiro. Todo mundo tem isso? Não. Há pessoas que têm capacidade para ganhar dinheiro. Se elas são capazes de fazer isso, mas são orgulhosas e egoístas, nós temos um problema a mais no mundo. Se elas são capazes de ganhar dinheiro, mas são bondosas, generosas, fraternas, nós temos mais soluções para o mundo. Há pessoas que desenvolveram a capacidade científica, mas sem bondade, sem humildade, sem amor, você vai desenvolver armas, bactérias, vírus para infectar pessoas, armas químicas. A pessoa tem uma capacidade. Então, por que Chico Xavier, Emmanuel, Ivone Pereira e todos os grandes médiuns cristãos, Caibar Schutter, Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, todos eles vão insistir sobre o desenvolvimento da moral evangélica. Por quê, meus irmãos? Porque isto não afeta só a mediunidade. Isto nos protege em todas as circunstâncias da vida. Por que é que nós estamos sofrendo? Por que é que nós estamos resgatando o passado? Porque no passado nós fomos pessoas capazes, ricas, inteligentes, mas cheias de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Agora, imaginemos que nós consigamos desenvolver um pouquinho essas virtudes, as virtudes que o Cristo veio nos ensinar. Você nasce, você adquiriu a bondade, aí você nasce novamente. Você nasce rico, mas você já tem bondade, você está protegido, porque você não vai cometer os mesmos erros e criar os mesmos equívocos kármicos que você já criou no passado. Você nasce médium,
Ah, eu sou capaz de ver o passado das pessoas, mas existe bondade em você. Então você vai usar aquilo para ajudar as pessoas. Então, por que os benfeitores espirituais, você pega a obra todinha de André Luiz, você vai ouvi-lo do começo ao fim, falando do desenvolvimento moral, da luta para superar a nossa animalidade, a nossa inferioridade. Como os bons espíritos podem vir até nós se nós estamos chafurdados nas nossas misérias morais? Se nós não fazemos esforço para ir até eles, não é fácil, meus irmãos. A comunicação mediúnica é muito fácil com aqueles que são iguais ou inferiores a nós. Mas para isso eu não preciso de mediunidade. Para quê? Eu quero desenvolver uma capacidade que me leve para o alto, que me traga inspiração para a vida, que alimente meu coração com ideais nobres. Eu não preciso de comunicação mediúnica para ter aquilo que eu já tenho em mim ou abaixo de mim. Então, quando os espíritos nos dizem: "Desenvolva as virtudes cristãs", o esforço do autocontrole, o controle das paixões terrenas, os espíritos não querem pessoas perfeitas, mas eles esperam de nós o esforço, porque para espíritos de um certo nível moral se aproximarem de nós, eles podem vir às vezes por caridade, mas eles precisam que nós façamos isso. Então, desenvolver capacidades. Ah, eu estou na reunião mediúnica e aí o meu pensamento começa a divagar, falta de leitura. Por quê? Você pode fazer, né, meditação, mas a leitura é provavelmente a meditação mais eficaz que existe, desde que você consiga se concentrar. Você começa a ler a página, vai indo, daí a pouco você chega no meio e fala: "Espera aí, o que é mesmo que eu estou lendo?". Falta de concentração. Então, volte, e volte e estude de novo, né. Ou diga para si mesmo que você leu. E aí quando você parar na reunião mediúnica e começar a fazer prece, primeiro você vai ter elementos mentais positivos, e aí você pode guardar a concentração por muitos minutos. Então não existe milagre. Os espíritos não vão aparecer e desenvolver a nossa mediunidade. Nós temos que estudar para evitar equívocos doutrinários, cair em armadilhas de novidade duvidosas, para não nos deixarmos fascinar. Somos ainda iniciantes na mediunidade e recebemos lá um espírito que diz: "Você tem uma missão muito linda, nós vamos fazer um trabalho que vai influenciar toda a humanidade". E aí o médium, vaidosamente, né, eles nos pegam pelas tomadas de si. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Por isso a humildade, a caridade, o espírito de serviço. Nós somos aprendizes, muito imperfeitos. Do alto vem a nós, não por nosso mérito, por caridade e por bondade. Então guardemos a humildade que guardou Chico Xavier toda a vida, né. Ele dizia: "Eles são aqueles que fazem, eles são aqueles que trazem". Nós sabemos que ele era parte de tudo aquilo, mas ele sempre se manteve atrás dos bastidores, sempre se manteve nos bastidores, jamais na frente da cena. Então nós estudamos para ter critério doutrinário,
e nós estudamos para evitar a fascinação. Médium em início de trabalho, tem muito chão para andar, muito livro para ler, muito animismo para vencer, mas ele não deve recuar. Por isso, dirigentes de reuniões devem ser muito caridosos e cuidadosos. Olha, meu filho, isso é animismo, né? Pode ser, mas ele fez mal a alguém? Agrediu alguém? Foi impolido? Né? Mal educado? Não. Então, tudo bem, meu filho, olha, eu suspeito que isso tem um pouco de animismo, mas sem problema nenhum. Vamos em frente, continue o trabalho, né? Sirva aos espíritos, ore sempre, porque o médium também precisa de depuração, né? Então, às vezes, ele está purgando ali na reunião mediúnica aspectos do seu passado, que estão no seu psiquismo, que precisam de tratamento, porque nós também somos espíritos, né? Então, você pode simplesmente estar comunicando uma personalidade sua. Agora, o médium não gosta de alguém que está ali na mesa. E aí ele diz: "Olha, né, estou recebendo aqui um espírito que diz que essa pessoa, isso, aquilo", né. Não, aí já é outra história, né, aí precisa chamar e puxar a orelha, né. Nós temos que ter educação, né, polidez, bondade, caridade, e às vezes nós falhamos com isso, né. O que é que nós fazemos? Pedimos perdão, nos arrependemos e continuamos. Médium erra, e essa é outra coisa que o médium em desenvolvimento precisa aprender. Pessoas perfeitas não existem, né, por isso que chama desenvolvimento, né, você está num processo de crescimento e de aprendizagem. Então, meus irmãos, o assunto é vasto. Nós, obviamente, poderíamos falar do assunto desenvolvimento mediúnico a partir de situações concretas. Por exemplo, estou falando com um médium que está numa situação tal ou tal, mas nós não temos essas precisões hoje. Então, nós estamos falando de um modo que atinja um pouco a média de todo mundo que vai ao centro espírita. Agora, se nós realmente entendemos a doutrina e entendemos o caráter do desenvolvimento mediúnico, nós focamos no nosso desenvolvimento pessoal. Eu preciso melhorar, eu preciso estudar, porque senão eu não atraio espíritos de nível bom. E aí eu vou ser orientado por quem? Nossos benfeitores, às vezes, estão aguardando. Poxa, ele veio para o centro, começou, está estudando, mas ele continua indo naquele barzinho, né? Ele acha que as farrinhas que ele faz durante a semana não afetam a mediunidade dele. Não existe separação, meus irmãos. Ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade, mas não tenha a ilusão de que há separação. Tudo o que nós fazemos implica na nossa mediunidade. Não há nada que nós possamos esconder dos espíritos. E eles não nos olham com julgamento, com crítica, mas às vezes com piedade. Nós vemos a descrição de André Luiz, né, nos livros, Os Mensageiros e Missionários da Luz, de médiuns que, né, recebem todo o amparo, todo o apoio dos espíritos, mas, por exemplo, ele conta a história de um rapaz que tinha muitos problemas com a sua sexualidade, que não conseguia evitar as aventuras extraconjugais, e que aquilo trazia para ele uma série de perturbações, inclusive de tipo do vampirismo. Então, nós não temos desenvolver mediunidade não é uma coisa separada que faz nos tempos. O sujeito quer tomar todas no fim de semana e na quarta-feira ir na reunião mediúnica, não funciona. Ou nós entendemos que o desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento da luz em nós,
ou nós não compreendemos o que é o desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico é desenvolver a nossa alma, é adquirir luz, bondade, autocontrole, né. Então esse esforço de se tornar um cristão, de se tornar alguém melhor, é essencial no desenvolvimento mediúnico. É o segredo do desenvolvimento mediúnico. Nós estamos preocupados em desenvolver psicografia, em desenvolver isso e aquilo, isso tudo é consequência, não é o mais importante. E se nós já temos, né, algumas dessas mediunidades num certo nível de atividade, já se apresentando, mais ainda nós devemos focar no estudo para entender e no desenvolvimento moral e espiritual de nós mesmos. Nós lembramos a história, né, de que o Chico, no começo da mediunidade, queria entender o que estava acontecendo com ele. Ele achava aquilo tudo muito estranho, né. Ele tinha realmente uma psicografia no início, eh, praticamente automática, inconsciente, mas isso foi variando ao longo dos anos, né, ao ponto de, às vezes, ele simplesmente ouvir o que os espíritos estavam falando, perfeitamente consciente, escrever, outras vezes por intuição. A mediunidade pode variar muito, por isso que nós não podemos também nos assustar, né, com mudança. Ele queria entender aquilo. E num certo momento ele começou a ler muito, fazer muitas perguntas, e num certo momento Emmanuel disse para ele: "Meu filho, se a laranjeira quiser entender como é que ela produz laranja, ela não vai produzir laranja". Então nós não estamos produzindo livros, não estamos fazendo curas milagrosas, mas nós podemos ser cooperadores. Tem muito espírito necessitado, precisando de auxílio. Tem muita gente nos centros espíritas precisando de paz, precisando de uma conversa amiga, precisando de orientação através dos estudos. Nós podemos ser médiums o tempo todo. Não é na reunião mediúnica que se desenvolve mediunidade, meus irmãos. 1 hora por semana, 1 hora e meia por semana. Quem quer psicofonia, aprenda a falar com bondade, a escrever um bilhete, uma carta, a colocar mensagens no Facebook bem escritas que possam esclarecer as pessoas. Nós queremos ouvir os espíritos, mas não ouvimos a nossa mãe, não ouvimos a dor das pessoas que estão conosco. Como é que os espíritos vão vir nos falar? Ele não tem ouvidos para ninguém, o que que ele teria para nós? Nós queremos ver os espíritos, mas não vemos o irmão que chega na casa precisando de ajuda, que não teve um bom dia, não vemos a dor de um parente, mas nós queremos ver os espíritos. Não estamos vendo nem os encarnados e queremos ver os desencarnados. O que nós queremos, na verdade, é dizer que temos uma faculdade que nos permita nos classificarmos como alguém supra, né, extra, alguém que está além da humanidade comum e miserável. É apenas o reflexo do nosso orgulho, triste e infeliz de ser. Desenvolver amor, bondade, generosidade, fora da reunião mediúnica. Estudar, né, o médium quer desenvolver a mediunidade, mas não aparece nos estudos. Não lê um livro, né, o sujeito está lá 3 anos esperando que os espíritos escrevam através dele e nunca lê um livro. Então não, como é que você tira do vazio alguma coisa? No vazio só tem vazio. O sujeito não tem vocabulário, não tem noção de diferença de estilos literários. Ele não, como é que faz? Né? Então, tudo isso são recursos, mas o essencial, meus irmãos, é bondade, porque o resto vem. Se você for capaz de ser bom, generoso, aos pouquinhos, humilde, a humildade verdadeira. Qual é a humildade verdadeira?
é reconhecer que quando estamos diante de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, de Eurípides Barçanufo, desses benfeitores que vêm às nossas reuniões, nós estamos diante de seres que já nos ultrapassaram de muito. E é dizer humildemente: eu agradeço a bondade, a caridade de vocês, de virem aqui, de me tolerarem com todas as imperfeições que eu trago comigo até aqui. Então eu vou fazer um esforço para merecer esses 15 minutos de atenção que vocês estão me dando numa semana. Porque eles são ocupados e eles não têm tempo a perder com gente que não quer. É por isso que quando aparece uma pessoa que leva a sério, que se esforça de verdade, que mesmo que erre, recomece, os espíritos benfeitores começam a envolvê-lo. É muito raro encontrar pessoas sinceramente devotadas ao desenvolvimento da luz na própria alma, não para ser melhor que os outros, não para ser superior aos outros, mas para ser o servidor dos outros, em nome do Cristo. Então, meus irmãos, nós chegamos ao final das nossas breves considerações. Como eu disse há pouco, o assunto é muito vasto, nós poderíamos abordá-lo de muitos pontos de vista diferentes, mas nós acreditamos ter tocado em alguns pontos importantes. Não tenho a pretensão, repito, de que isto vá, né, exaurir todo o assunto, esgotar o assunto, mas fica aqui, né, a nossa mensagem. E gostaria de terminar dizendo aos médiuns que estão se candidatando ao desenvolvimento da mediunidade. O passe. Vamos dar exemplo como o passe. Você tem, às vezes, fluidos numa quantidade que te permitirá, às vezes, até curar. Mas qual é a importância? Deixe que os espíritos curem. Quando você entregar um prato de sopa, com ele vai seu fluido. Quando você cumprimentar um amigo, com ele vai o seu fluido de bondade, de generosidade, e aí o passe vai funcionar. E aí nós podemos curar. Então, o segredo, meus irmãos, é atrairmos a bondade dos bons, sendo bons. Atrairmos os bons espíritos para perto de nós, para que nós tenhamos o auxílio necessário. Não queira desenvolver poderes. O único poder que conta e que interessa é a bondade, é a humildade, é a generosidade. Aí a mediunidade se desenvolve, porque o médium está se desenvolvendo. Ter poderes e não ter bondade e valores morais é mais um risco de catástrofe espiritual. Então, que Jesus, meus irmãos, nos sirva sempre de modelo guia e que nós possamos olhar os exemplos maravilhosos que nós temos de servidores do Cristo que trouxeram do alto esses livros maravilhosos, mas igualmente o exemplo do amor e da bondade em todos os seus atos, em todos os dias das suas vidas. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe sempre. Muito obrigado, um abraço com muito carinho a todos vocês. O César, de coração, a CEJAP agradece
a oportunidade dele, já o ano passado, você esteve falando com a gente, e foi muito bom. Agradecemos de coração. E você volte novamente. Que assim seja. Então, gente, agora nós vamos passar para a segunda parte. Eu fiquei até emocionada de ver as palavras dele. Muito bom mesmo. Nós vamos passar agora para a segunda parte, que depois vai ser o passe. Nós vamos falar agora sobre o que a casa oferece. Nós temos o atendimento fraterno pelo diálogo aos domingos, das 5 até as 6 horas, e nas quartas-feiras, das 19 horas, sempre no horário da reunião. A evangelização infantil para as crianças de 3 a 12 anos está acontecendo somente nas quartas-feiras, às 20 horas, também durante a reunião, porque, por enquanto, nós ainda não conseguimos as professoras, as evangelizadoras para as crianças do domingo. A mocidade da CEJAP também, de primeira hora no sábado, passou para domingo, às 9h30, e também online, pelo Zoom. Informar sobre os estudos em andamento na casa. Por enquanto, o mais certo vai ser o Livro dos Espíritos, mas ainda não sabe o dia que foi feito uma enquete para poder ver as pessoas que queriam e ver a possibilidade de cada pessoa, o dia e hora, que ainda não foi decidido. A casa também possui, gente, o grupo Entrelinha da Paz, que é um grupo de artesanato e costura que fabrica os enxovais para grávidas carentes na segunda-feira, de 14 a 17 horas, que são um grupo de senhoras da casa. E o bazar, que é na sexta-feira, das 14 às 17 horas, cujas doações de roupas masculinas, femininas, infantis, utensílios domésticos, brinquedos, podem ser feitos durante a reunião. Se alguém também quiser trazer durante o dia, a casa fica aberta na segunda-feira à tarde, na quinta-feira à tarde e na sexta-feira à tarde. Então, nós vamos agradecer a todo mundo, vamos fazer a prece final, depois vai ter o passe. O passe ainda continua coletivo, pelo problema ainda da nossa sala de passe, não tem janela, entendeu? Então, é um passe coletivo, mas é a mesma coisa, mesma coisa mesmo. Então, eu vou fazer a prece final e depois